Famalicão, há cerca de 2 épocas, estando na Primeira Liga, habituou a ter jogadores de qualidade. Esses jogadores de qualidade estão, outros vão, outros vêm. E esse é claramente a mensagem que temos que passar aos nossos sócios e adeptos. É que há jogadores que entram e há jogadores que saem. Mas para o mercado há outra mensagem que nós sempre passamos. É que os jogadores que daqui saem são jogadores de qualidade. São jogadores de qualidade, jogadores que nós melhoramos, jogadores que nós colocamos noutro patamar, e quem tem jogadores made in Famalicão sabe que tem jogadores de qualidade. Perante esta circunstância objetiva, porque olhar para o Pote, olhar para o Racites, olhar para o Tony Martínez e tantos outros, olhar para estes jogadores leva-nos a perceber que o mercado confia muito no Famalicão. Como o mercado confia muito no Famalicão, os jogadores do Famalicão são um alvo extremamente apetecível para o mercado. Se me pergunta que o Ugarte está na porta de saída, posso-lhe dizer que o Ugarte está na mesma porta de saída do Diogo Queiroz, que foi o capitão da nossa seleção de sub-19, de sub-21, que ainda agora na Alemanha disputou até à final, e foi também selecionado para o jogador da equipa ideal do torneio. Também lhe posso dizer que o Gustavo Assunção, que fez o que fez em Famalicão e tem a qualidade que sabemos que tem, também estará numa porta de saída. Da mesma forma, o Manuel Ugarte, sendo um jogador da seleção uruguaia, em quem o Famalicão em janeiro investiu e tornou-se o jogador mais caro de sempre do Famalicão. E reparem que em janeiro o Famalicão até estava abaixo da linha d'água e fez um investimento num jogador desta qualidade. Por isso é normal que ele também possa estar na porta de saída, mas também podemos continuar para o Anderson, um ponta de lança que está connosco há alguns anos, com os números que toda a gente e a qualidade que toda a gente reconhece, e por aí fora. Ou seja, dizer que hoje o Manuel Ugarte está na porta de saída teria que o colocar ao nível destes jogadores, um Gustavo Assunção, um Diogo Queiroz, um Luís Júnior, um Richelli, um Anderson, um Ivan Jaime. Todos estes jogadores são jogadores que o mercado olha para eles, são jogadores que o mercado deseja, porque são jogadores que têm muita qualidade e são jogadores que têm o selo made in Famalicão. E esses jogadores são claramente bons jogadores. Miguel Ribeiro, ainda na tecla do Ugarte, foi o maior investimento do Famalicão? Pode ser também a maior fonte de receita? Naturalmente, o maior investimento terá que ter um reflexo no seu retorno, porque reparem que a transferência do Pedro Gonçalves foi uma transferência importante, mas se me perguntam onde está a maior importância da transferência do Pedro Gonçalves, na minha opinião está no sell-on fee que o Famalicão manteve, nos 50% dos direitos económicos que o Famalicão manteve. Hoje, olhando para o Manuel Ugarte, acredito que será a maior transferência de sempre, porque foi o maior investimento de sempre. É um jogador que tem uma qualidade extraordinária, é um jogador que joga ao nível sénior desde os 16 anos e é um jogador da seleção uruguaia. São ingredientes a mais para eu não lhe poder dizer que a sopa que sai deste ingrediente terá que ser uma sopa rica. O contexto pandémico tem complicado muito as movimentações do mercado. Temos visto o mercado muito parado. Isso para um clube como o Famalicão tem sido uma dificuldade acrescida. Obrigado. Naturalmente não podemos ser indiferentes ao momento que vivemos. O Famalicão SAD tem 3 épocas. Nas 3 épocas, uma delas passou na segunda Liga. E as outras 2 teve 1 ano e meio em pandemia. Esta é uma empresa que vive mergulhada numa dificuldade exterior. Por um lado, a segunda Liga, depois o Covid. Mas mesmo assim o Famalicão tem dado uma resposta muito positiva. Naturalmente que o mercado passado foi um mercado muito complicado por Covid e o que temos visto este mercado é muito semelhante, está difícil. A verdade é que neste momento o Famalicão não fez só 2 reforços, contratou um jogador que nos veio dar e procuramos que nos dê estabilidade mais até do que apenas um jogador como o Bruno Alves. Contratamos para a saída do Rubén Vinagre o Rubén Lima. Temos um guarda-redes para a saída do Baná, o Dalberson. Contratamos para a saída do Gil Dias o Bruno Rodrigues. Ou seja, se olharmos hoje e para o lugar e para a saída do PP, contratamos o David Tavares. Se olharmos para isto numa perspectiva peça por peça, o equilíbrio do plantel neste momento é absoluto. Se me pergunta que ao longo do mercado este equilíbrio vai alterar, eu tenho a certeza que sim. Tenho a certeza que sim. Primeiro, porque vamos reforçar a equipa e segundo, porque há equipas que se vão reforçar na nossa equipa.
e perante as saídas que eventualmente possam acontecer, vamos naturalmente e estamos preparados para as colmatar. Sendo certo que o Famalicão tem uma visão e uma filosofia muito definida desde o seu primeiro dia, jogadores jovens com potencial para aqui os melhorarmos, para aqui os fazermos, para aqui os prepararmos, para aqui jogarem e eventualmente para outros sítios saírem. Tendo nós essa noção que essa é a nossa visão e essa é a nossa filosofia, a nossa máquina tem que estar preparada para esta dinâmica e para este mecanismo que nós naturalmente temos que alimentar. Olhando para o que entrou e olhando para o que saiu, hoje temos uma situação de break-even absoluto, porque quem saiu foi colmatado com quem entrou. Se é assim que vamos chegar a 31 de agosto, na minha opinião, não, mas não tenho nenhum facto que me leve a pensar ao contrário. Já falou do Ugarte, já falou do Gustavo, já falou de outros jogadores. Queria lhe perguntar em concreto se há alguma proposta do Sporting pelo Manel Ugarte e se há alguma proposta de outros clubes pelo Gustavo Assunção e já agora pelo Diogo Queiroz, uma vez que mencionou este jogador. Também lhe queria perguntar qual é a sua confiança para esta época, mais tranquila do que a anterior? Em relação aos jogadores abordados ou falados, temos abordagens, não temos propostas concretas numa perspectiva de este é o valor de. Agora temos abordagens no sentido de perceber até onde podemos casar as nossas vontades. Hoje, e até pela dinâmica que os mercados têm, essa questão das propostas concretas e abordagens tem uma linha muito ténue, porque a abordagem acaba por ser um namoro até dar um casamento. Se me pergunta se há namoro, há namoro em relação a esses jogadores todos que falou. Se algum deles vai arredondar em casamento ou se cada um vai para o seu lado, não lhe consigo responder. Hoje há namoro, casamento, o tempo dirá. Quanto às expectativas para a nossa época, há namoro com o Sporting, entre outros clubes, mas também há namoro com o Sporting sobre o Ugarte. Em relação às expectativas para esta época, de facto a última época foi extremamente atribulada. Se me pergunta a razão objetiva para a última época ser tão atribulada, e não querendo olhar no campo da desculpa, mas sim da justificação, atribuo claramente à forma como a época anterior terminou, a 26 de julho, e ao pouco tempo que tivemos para preparar esta última época. E dessa equipa saíram, da última jornada para a primeira, ficou um único jogador. Ou seja, pouco tempo versus tantas mudanças conduziram-nos a um início que foi de facto um grande percalço. Felizmente o corrigimos. Para esta época pretendemos ter, do ponto de vista desportivo, tranquilidade. A tranquilidade passa por jogar bem, passa por assentarmos o que pretendemos desde o início, o nosso patamar jogo versus jogador bem, jogar bem e promover jogadores, e isto que se reflita também em ganhar. Ganhar, termos tranquilidade, fazermos uma época tranquila, fazermos uma época sem sobressaltos do ponto de vista desportivo, para que isso nos permita que os nossos jovens jogadores cresçam e apareçam. Dr. Miguel Ribeiro, uma opinião relativamente à possibilidade, e parece que concreta, dos adeptos regressarem aos estádios com o início da nova época? Eles querem muito, mas nós queremos tanto como eles. Hoje, para nós, o Famalicão faz todo sentido quando temos os adeptos connosco em casa. Esta época foi um grande handicap que tivemos, porque toda a gente sabe que o Famalicão joga com mais do que 11. Os 11 que estão no campo estão suportados por uma massa apaixonada e apaixonante. E essa falta que nos fazem sentiu-se, e esperamos que em breve deixe de se sentir, porque precisamos e queremos muito tê-los aqui connosco. Há algo que está acima de nós, que é essa decisão. Essa decisão não nos cabe. Fazemos votos que venha o mais rápido possível, porque nós precisamos dos nossos adeptos, mas nós essencialmente queremos os nossos adeptos connosco.